Olá, bom dia para vocês, tudo bem, galerinha? Eu me chamo Bruna, eu sou professora de crianças também e, além de tudo isso, também sou psicóloga. Trabalho com muitas crianças, assim como vocês. Ajudo algumas crianças a tratar inúmeras coisas que elas precisam e uma delas é sobre o tema que nós vamos falar hoje. Vamos lá, vocês estão preparados? Quem aí já sentiu o coração bater acelerado? Aquele coração que bate bem forte, às vezes diante de um medo, ou de um susto, ou até mesmo de uma emoção boa e gostosa, que às vezes até nos faz chorar, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre sentimentos. Na verdade, gente, as nossas emoções, ou seja, tudo que a gente sente, ela controla tudo que a gente faz. Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente tem um comportamento que nós não deveríamos ter. Tudo isso por conta das nossas emoções. Na semana passada, vocês viram com a tia Michele que cada um de nós temos a nossa identidade, ou seja, quem nós somos faz parte daquilo que Deus nos fez, mas nós não somos iguais um ao outro, ou seja, eu sou um ser único, criado exclusivamente por Deus. E Deus, quando me fez, Ele me fez também dotado de emoções. Agora, como será que são essas emoções? Será que a minha emoção é igual à sua? Até mesmo nós que temos irmãos. Quem aí tem irmão em casa? Será que você é igual ao seu irmão? Será que vocês pensam parecido? Será que vocês reagem às emoções igual ao outro? Se não é o seu irmão, pense aí num coleguinha. Será que você é igual a ele ou você pensa diferente dele? É sobre isso que nós vamos pensar agora. Porque quando nós não temos controle das nossas emoções, às vezes a gente se empolga demais, às vezes a gente fala demais, ou então fala até o que não deveria. E se nós conseguíssemos controlar as nossas emoções? Será que nós seríamos melhores? O que você pensa sobre isso? Será que é melhor você controlar as suas emoções ou você ser dominado por elas? Pense nisso. Eu mesma, como psicóloga, ajudo muitas crianças que têm dificuldade de controlar as suas emoções. Tem criança que às vezes são mais explosivas, brigam mais, batem, às vezes agridem, pode ser até com palavras. E aí tem pessoas que às vezes não dão conta, aprendem, às vezes o pai, a mãe, o pastor, a tia da escola dominical, às vezes tantas pessoas ensinam, mas a criança tem dificuldade de aprender a lidar com isso. E eu, como psicóloga, lá no meu consultório, ajudo essas crianças, ajudo quem não dá conta de lidar com essas emoções, ou seja, quem se sente dominados por elas. E vamos então, partindo sobre isso, vamos ler o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre as nossas emoções? Abram comigo na leitura de João 1, 43 até o versículo 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região de Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: "Venha comigo." Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: "Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré." Natanael perguntou: "E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré?" "Venha ver", respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: "Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero." Então, Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado ali, debaixo daquela figueira." Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é Rei de Israel." Jesus então respondeu: "Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira?
pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que essa história tem a nos ensinar? Felipe, ele havia sido chamado por Jesus para seguir o mestre e então ele passou a segui-lo e por isso ele estava muito feliz. Durante a sua caminhada, ele encontrou esse amigo Natanael e o convidou para seguir a Cristo também. Mas a reação dele não foi tão positiva. Na verdade, ele teve uma reação muito pessimista. Enquanto Felipe estava muito alegre ali por seguir Jesus, Natanael se mostrou naquele momento ali amargo, infeliz, sabe? Quantas vezes você já passou por aí e encontrou pessoas assim na sua vida? Pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas assim que parece que está o tempo todo de mal com a vida. Será que você conhece alguém assim? Não sei se você conhece algum Natanael, mas quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou. Jesus imediatamente mudou o coração daquele homem. E assim nós podemos aplicar então esse contexto bíblico à nossa vida. Vamos pensar sobre isso? Quando nós estamos lá na nossa casa, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, às vezes com o nosso irmão, ou com algum primo, ou com qualquer pessoa da família, como que você se comporta quando você não está muito bem? Na escola, aquele coleguinha que sempre te incomoda, que sempre tem uma piadinha chata para fazer com você. Como você reage a ele quando ele faz aquela mesma brincadeira sem graça? É sobre isso que nós vamos falar. Jesus, ele sabia que Natanael estava amargurado, mas Jesus sempre lidou com pessoas assim. E então ele tratou de uma forma que queria então alegrar o coração de Natanael. Assim é o que a palavra de Deus, é o que Jesus quer nos ensinar com esse versículo. Como que estão as suas emoções? Quando alguém te chama para fazer algo muito legal, como que você reage? Mesmo se você está ali chateado com aquele colega, mesmo que a sua mãe tenha acabado de lhe dar uma bronca, como é que você reage? Existem 4 tipos de emoções que as pessoas podem sentir. A primeira tem pessoas que são positivas. Tem pessoas que elas demonstram sempre boas emoções. Elas veem sempre o lado bom da coisa. Elas são mais alegres. Na psicologia a gente costuma dizer assim que elas são mais resilientes. Isso é como se disséssemos assim, a gente dá um limão para ela e sabe o que ela faz? Uma bela de uma limonada. Ou seja, porque elas são positivas. Tem outras que não, elas são negativas. Essas pessoas, elas sempre demonstram mais as emoções ruins. Ou seja, elas sempre veem o lado pior de tudo que acontece. Elas são mais ásperas, são mais rudes, sempre tem uma resposta grosseira para falar com o outro. Isso são aquelas pessoas negativas. Tem outras que é o nosso terceiro tipo, que são pessoas que são mais emotivas. Elas demonstram qualquer emoção, seja uma emoção ruim, seja uma emoção boa. Elas costumam ser mais assim, descontroladas, porque elas demonstram tudo que elas estão sentindo. É como se elas não filtrassem aquilo que elas precisam demonstrar naquele momento. Às vezes tomam decisões precipitadas, falam que não deveriam, porque se tivessem mais calmas. E elas também têm dificuldade de analisar, porque elas reagem em todas as situações com emoções. Então elas têm dificuldade de analisar o que elas estão pensando. Mas e você? Qual pessoa você é? Você é uma pessoa de boas emoções, positiva? Você é negativo? Ou você é uma pessoa muito emotiva que demonstra qualquer emoção? Pense aí sobre qual é a emoção que mais se parece com você. Agora que você já pensou aí sobre qual é o tipo de emoção que mais predomina você, vamos pensar um pouquinho ali sobre o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre as emoções. A Bíblia diz que do sábio de coração ele é considerado uma pessoa inteligente.
Lá em Provérbios 16:21 diz que quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Ou seja, aquela pessoa que é muito emotiva, muito explosiva, muito agitada, ou então muito pessimista, ela não costuma ser muito bem vista, não costuma ser ouvida pelas pessoas que estão ao lado dela. A Bíblia diz que também que as palavras agradáveis são como um favo de mel, elas são doce para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Isso é o que Deus tem a nos ensinar na palavra dele. Mas se nós não temos emoções muito boas, ou então as nossas emoções às vezes estão descontroladas, ou então predomina-se mais aquelas negativas, como que a gente trata essas emoções? Como fazer? Será que eu preciso ir ao psicólogo? Será que eu preciso conversar mais com o meu pastor? Será que a igreja pode me ajudar? Eu acho que sim. Todas essas respostas vocês vão encontrar aqui na Palavra de Deus. Vamos então refletir como Jesus tratou as emoções de Natanael. Aquele amigo de Filipe que estava lá muito amargurado, muito ressentido, que não reagiu muito bem ao convite que Filipe fez a ele. A primeira coisa que nós devemos fazer, sabe o que é? Reconhecer as emoções negativas. Ou seja, quando nós temos emoções não muito boas dentro do nosso coração, essas emoções primeiro precisam ser reconhecidas por nós. E quem mais pode trazer esse termômetro de mostrar para nós qual é a emoção, somos nós mesmos. Nós já sabemos como a gente reage diante de todas as emoções. Você já se conhece, você se percebe e você sabe quando você não tem uma emoção muito boa. Quando a mamãe ou o papai faz algo com você, como se fosse assim, vamos pensar, uma correção por algo não muito bom que você fez. Como você reage a essa emoção? Você reage a essa emoção brigando, reclamando, bravo, às vezes fala o que não deveria? Pense aí. E aquela pessoa da escola que sempre te provoca, hein? Eu tô falando na escola porque lá na escola, quando eu tô lá, sempre tem umas briguinhas, sabe? Umas rixas entre os coleguinhas. Não sei se na sua escola é muito diferente, mas na escola por onde eu já passei era assim. Então sempre tem umas rixas e sempre tem aquele que reage da mesma forma. E aí aquele que sempre é o culpado de tudo, não sabe nem como fazer, porque o outro sempre tem uma reação muito negativa e aí a gente alimenta o que o outro faz, ou seja, tudo continua da mesma forma. Então a primeira função que nós devemos fazer, partindo do nosso coração, é reconhecer quais são as emoções que nós temos, ou seja, que emoções negativas partem do nosso coração. Quando estas emoções elas são reconhecidas, imediatamente Deus nos trata. Porque sentir algo ruim é inevitável. Eu não tenho como controlar não sentir um sentimento ruim, um sentimento desagradável. O que eu posso controlar é como eu vou ressentir essa notícia ruim ou a essa provocação. Como é isso? Ressentir. Ou seja, é como eu sinto novamente. Porque eu posso ouvir inúmeras coisas que eu não gosto. Agora, a forma como eu irei reagir é que vai determinar quais são as emoções que estão guardadas dentro do meu coração. Porque lá na palavra de Deus diz que da minha boca, ou seja, da minha boca só vai sair o que o meu coração está cheio. Ou seja, quais são os sentimentos que estão tomando o meu coração neste momento? A palavra de Deus diz que o amor de Deus, ele não se ressente do mal. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 13:5. Ou seja, o que acontece é que quando a pessoa ela fica ressentida, isso pode virar uma raiz de amargura.
O que é isso que está escrito lá em Hebreus? Isso está dizendo que quando eu aceito todas essas provocações e eu fico ressentindo, ou seja, eu não libero perdão para esses sentimentos, para essas provocações, e dentro de mim saem mais sentimentos ruins, eu vou me tornar amargurado, que é o que aconteceu com Natanael. Natanael estava ali amargurado. Jesus percebeu quando ele estava com aquele sentimento, porque Natanael estava ali sentado debaixo de uma figueira, ali pensando, analisando. Provavelmente ele já estava triste e ele foi ali meditar debaixo daquela árvore, porque era costume das pessoas daquela época fazerem esse tipo de comportamento quando elas queriam pensar em alguma coisa, ou seja, quando elas estavam chateadas e elas queriam refletir sobre esse sentimento. O diferencial nessa história é que foi o fato de Jesus ter visto Natanael ali naquela situação, e quando Natanael pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo, Jesus provou para ele que sabia qual era o sentimento dele. Ou seja, naquele momento, Jesus tratou as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer que naquele momento ele estava tendo um sentimento ruim. E assim a gente finaliza a nossa primeira função quando nós queremos controlar e tratar as nossas emoções, que é reconhecer as nossas emoções negativas. Vamos lá para a segunda? A segunda forma de vencermos e tratarmos as nossas emoções é reconhecermos alguns preconceitos que já estão guardados dentro do nosso coração. Natanael, quando ele perguntou se vinha alguma coisa boa, se podia vir qualquer coisa boa dali de Nazaré, ele estava ali com um preconceito da cidade de Nazaré, porque muito se dizia por ali, porque as pessoas falavam que nada que via de Nazaré era tão bom. Mas ele não se lembrou do que estava escrito nas Escrituras, que diziam que o Messias seria chamado Nazareno. Se você sofre preconceito ou você é preconceituoso, saiba que isso te impede de ser feliz. Às vezes aquele amigo muito chato, às vezes aquele amigo que sempre te perturba, você já está com ele na cabeça: ai, daquele menino não vem nada bom, daquele menino nada que vir de lá vai ser coisa boa. E saiba que isso é um preconceito e você está impedindo de que coisas boas possam vir dele e que vocês possam desfrutar de um bom relacionamento. Então, deixe que o que as pessoas dizem e fiquem com Deus o que elas dizem a seu respeito. Se tem pessoas que falam coisas ruins sobre você, que não gostam do seu jeito de ser ou da sua forma de pensar, às vezes a gente pensa e sofre muito com isso. Mas saiba que o que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que Deus fala é o verdadeiro conceito da verdade revelada. Isso está escrito lá em João 17:17. Então, para você vencer e tratar as suas emoções, você precisa reconhecer os seus preconceitos para você se livrar deles, para você ser feliz. E agora, vamos ao terceiro passo, que é vencer a baixa autoestima. Ai, tem dia que eu tô com uma baixa autoestima. Tem dia que eu não tenho vontade de fazer nada, vontade de nem dar bom dia, de nem ver gente, de nem falar com pessoas. E o que isso tem a ver com o tratamento das nossas emoções? Quando Jesus reconheceu Natanael como um israelita, Jesus, na verdade, estava ali levantando a bola dele. Jesus ali estava mostrando para ele que ele era um verdadeiro homem de Deus, que ele não poderia se entristecer por qualquer coisa, porque de onde ele vinha, ele podia mostrar coisas melhores. Ou seja, dessa forma, Jesus aumentava a sua autoestima. E aí, que padrões de preconceitos você tem que às vezes abaixa a sua autoestima? Você aí, menina, tem padrão de beleza?
Será que para eu estar bem, para as minhas emoções estarem bem, para eu estar sempre feliz, eu preciso ser magra? Eu preciso ser linda? Eu preciso ter cabelos lisos, enrolados, loiros ou morenos? Que padrões de beleza você tem colocado para você que tem abaixado a sua autoestima? Ei, você menino, também! Quem você gostaria de ser? Qual youtuber famoso você se inspira? E jogador de futebol? Às vezes você gostaria de ser como ele e por você não estar no lugar dele, você fica com a autoestima baixa. E isso te impede de ser feliz. E você nem percebe que isso controla as suas emoções. A verdade é que você precisa vencer essa sua baixa autoestima para você se levantar e saber que nós somos capazes de vencer os nossos problemas e as nossas dificuldades. Um outro desafio que nós temos também é vencer as nossas decepções. Às vezes nos decepcionamos com tantas coisas, com tantas pessoas e às vezes a gente não lida, não sabe lidar com essas decepções e ficamos ali, prostrados, magoados, remoendo cada uma dessas decepções. Natanael, quando ele estava ali meditando debaixo daquela figueira, nós não sabemos, isso é um mistério, porque essa parte não está escrita na Bíblia, mas possivelmente ele vinha passando por algumas decepções naquele período. E as decepções que nós passamos, gente, elas tendem a nos paralisar, elas tendem a nos deixar assim, ó, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de tomar algumas ações que nós poderíamos fazer para melhorar as nossas emoções, para melhorar os nossos sempre sentimentos. Sempre achamos que tudo vai se repetir. Quando a gente está decepcionado, a gente não consegue ver uma boa coisa. A gente não consegue ver a luz no fim do túnel. A gente só consegue enxergar as coisas ruins. Então, reconheça quais são as decepções que você tem passado e não deixe de ser feliz. Agora que falamos sobre todas essas emoções negativas que passam por nós, que baixam a nossa autoestima, que nos faz ficarmos presos a essas decepções e que muitas vezes a gente nem percebe que está preso lá, vamos agora falar sobre emoções positivas? Como cultivá-las? Como permanecer, como fazê-las para que elas sejam lindas, floridas e maravilhosas dentro das nossas vidas? Como fazer com que elas prevaleçam dentro da nossa identidade? Mas antes disso, eu quero que você pegue aí agora um papel e uma caneta e anote todas aquelas emoções que não são muito boas que estão aí dentro de você. Se você ainda não sabe escrever, peça ajuda para o papai ou para a mamãe ou para quem está aí do seu lado. Ele poderá te ajudar escrevendo num papel, numa lista, quais são as emoções que estão vindo de você que não são muito boas. Que emoções que precisam ser tratadas. Ou seja, eu vou te dar um tempinho para você pensar aí nas emoções negativas que estão vindo aí de dentro de você, para que a gente possa então aprender a como cultivar boas emoções. Mas antes, faça essa lista. Eu vou ficar aqui esperando você anotar. E aí, anotou? Talvez não seja um exercício muito bom, né? Porque escrever sobre nós, ainda mais aquilo que não é muito bom, ai meu Deus. Mas guarda esse papel aí. Aliás, dobre esse papel e de preferência não deixa ninguém ver. E se por acaso alguém anotou para você, peça para ela guardar segredo, porque isso só diz respeito a você e Deus. E sobre essas emoções nós vamos tratar logo logo. E agora, vamos falar sobre como cultivar boas emoções? Como cultivamos boas emoções? Como fazemos isso? O que eu preciso fazer? Vamos começar? Tá preparado?
As boas emoções, elas devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito Santo. Isso está escrito lá em Gálatas 5:22. A vida cristã, gente, mesmo lá na igreja primitiva, quando as pessoas passavam por muitos problemas, elas tinham que enfrentar muitas perseguições, mesmo assim, lá elas viviam de sentimentos agradáveis, ou seja, elas desfrutavam desses sentimentos agradáveis. Isso você pode ver lá em Atos 2, do versículos 42 ao 47. Isso tem a nos ensinar aqui. Mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis, momentos não muito bons, convivendo com pessoas não muito agradáveis, ou até mesmo passando por problemas na nossa vida, nós temos que buscar sempre a viver de uma forma mais agradável, com menos peso, com menos problema, dando menos trabalho ao problema. Sabe por quê? O problema já existe. Agora, se eu aumentar o problema, tudo fica pior. Então, quando você está passando por uma situação ruim, tente falar com Deus. Apresente para Deus a sua dor, a sua angústia, o seu medo, a sua incapacidade diante dessa situação. Isso já é um bom começo para você reconhecer que sozinho você não chega a lugar nenhum. E com Deus, Ele sabendo do que você está sentindo, as coisas podem ser melhores. Jesus, ele se revelou e até hoje ele se revela sendo uma pessoa contagiante. Nessa passagem bíblica que nós lemos, Jesus semeou bons sentimentos na vida de Natanael e por isso ele conseguiu melhorar o seu temperamento. Jesus, na verdade, ele já era acostumado a lidar com pessoas com mau temperamentos. E você? Como que você reage quando você lida com pessoas que têm um temperamento ruim? Ou será que você mesmo é o mal-humorado? Como você lida com essas situações? Para cultivar nossas emoções mais positivas, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer Jesus como nosso Senhor. E o que é isso? O que é reconhecer Jesus como nosso Senhor? Quando Natanael reconheceu que Jesus era seu Senhor, ele nem parecia ser mais aquele homem do início da nossa história ali, amargurado, ressentido, sem esperança. Então, a primeira coisa que precisamos para controlar as nossas emoções é crer que alguém pode nos ajudar a controlar e que este alguém pode também nos ensinarmos a sermos felizes. Você tem dado ouvido, você tem obedecido àquelas pessoas que lhe ajudam a controlar as suas emoções? Você tem ouvido seu pai e a sua mãe? Os seus avós? Aquelas pessoas mais velhas? Ou até mesmo a sua professora que de vez em quando lhe dá alguns conselhos, mesmo que você não goste de ouvir? O que acontece é que quando reconhecemos Jesus primariamente como nosso Senhor, e nós recebemos a salvação para as nossas vidas. E a salvação, ela não é só lá no céu, para quando nós partirmos dessa vida, ela começa aqui na terra. Salvação dos nossos sentimentos ruins, das nossas iquisiras, das nossas chatices, das nossas emoções chatas e ruins que às vezes as pessoas nem querem suportar. Mas quando nós não reconhecemos, nós não permitimos que Jesus venha tratar cada uma delas. Então, reconheça que Jesus, ele é o Senhor da sua vida e que só Ele pode mudar e lhe ajudar a tratar as suas emoções ruins. Uma outra forma também é a nossa aceitação. Jesus aceitou Natanael do jeito que ele estava e da forma como ele se apresentou. E Jesus fez isso demonstrando amor por Natanael. Em nenhum momento Jesus o negou, em nenhum momento Jesus o desprezou. E isso faz parte para você pensar também. Se aceite como você é. Aceite aquela pessoa que não é muito legal, aquela pessoa que está na sua lista aí. Mas pense que se você demonstrar amor por elas, esse amor pode contagiá-las. E assim as emoções ruins expressadas por elas podem ser diferentes. E consequentemente você também vai ser diferente. Sendo assim, cultive boas emoções, sabendo que Jesus te aceita do jeito que você é. E, além de se aceitar, não deixe de sonhar.
Jesus falou para com Natanael sobre a sua segunda vinda aqui em glória. Com estas palavras, o mestre lhe ensinou a sonhar com o futuro, a sonhar, a ter esperança em Deus. E é isso que Deus quer lhe ensinar neste dia, nesta manhã. Saiba que com estas palavras eu quero que você sonhe que coisas não muito boas que estão vindo de você, ou coisas não muito agradáveis que podem estar vindo lá do coração de alguém que tem feito coisas ruins com você, pode ser diferente. Então creia que enquanto você sonhar que o melhor ainda está por vir, e que se você sonha coisas boas se aproximam de você, você vai ver que tem um futuro certo e coisas melhores poderão acontecer na sua vida. Natanael, ele continuou seguindo a Jesus e depois o viu ressuscitado. Olha que maravilha! Então não deixe de sonhar. Cultive boas emoções através de sonhos para o seu futuro, porque esse futuro certo você só pode ter em Deus. As boas sementes precisam ser cuidadas, cultivadas como um jardim bem cuidado. Isaías 58:11. Se não semearmos bons sentimentos, também não colheremos resultados positivos. Gálatas 6:7. O equilíbrio das emoções certamente é uma característica de maturidade cristã que nós precisamos buscar. E você? Você é uma criança que tem buscado o Senhor? Você é uma criança que tem servido ao Senhor e que tem entregado toda a sua vida, inclusive as suas emoções, a Ele? Saiba que Jesus, Ele é especialista nisso. Deixa Jesus tratar as suas emoções. Agora, pega aquele papel, aquela lista que você fez e junto com ela, se você puder, pegue uma tesoura, que nós vamos fazer agora uma outra atividade. E aí, pegou a sua tesoura? Se você não tem problema. Pode usar as suas mãozinhas para rasgar, pica bem picadinho esse papel com essa lista. Sabe por quê? Quando eu pedi para que você escrevesse essa lista, era para que você fizesse aquela primeira parte, que é reconhecer quais são os sentimentos que não têm lhe feito bem. Que emoções ruins você tem expressado e que não tem agradado as pessoas que convivem com você. Então agora eu quero que, ouvindo esse versículo que eu vou ler para você, que você rasgue e pique cada uma dessas emoções. Leia uma por uma e vá rasgando este papel de forma a você pensar que essas emoções elas vão ser mudadas. A partir de hoje o seu coração vai ser transformado, porque você vai entregar para aquele que é especialista a mudança da sua vida. Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar o Teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar, como prometestes antigamente aos nossos antepassados. Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Ei, aí, rasgou? Ai, eu também rasguei. Chega, me deu uma sensação de alívio, de saber que eu reconheço que essas emoções não vêm de Ti, Senhor, e que eu quero que elas sejam mudadas na minha história. Então eu te convido agora, diante desses papéis picados, diante dessas emoções não muito boas que estão aí listadas nesses papéis, que elas não se repitam na sua vida. Então abaixe a sua cabeça e ore assim comigo. Eu te dou pela minha vida. Graças eu te dou, Senhor, por ter o privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, por ter o privilégio de aprender mais de Ti. Senhor, nesta manhã especial que aqui estou,
Eu quero consagrar a minha vida e a vida de cada criança que está aqui presente, Deus, assistindo este vídeo. Que essas crianças sejam guardadas, que essas crianças sejam mesmo tocadas pelo Senhor. Deus, em especial, eu quero entregar ao Senhor todas essas emoções. Emoções não muito boas, sentimentos não muito bons que às vezes nascem de nós e que podem ser mudados. Venha, Senhor, fazer uma mudança em nossa história. Venha, Senhor, fazer uma mudança, Senhor, na vida de cada criança aqui representada. Que esses sentimentos, Senhor, sejam guardados e sejam, Senhor, lançados, ó Deus, no mar, ó Deus, que aquilo que o Senhor tudo esquece. Lança, Deus, nas profundezas do oceano, Senhor, para que elas não possam ser repetidas mais em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, que a nossa identidade seja semelhante à Tua. Queremos, ó Deus, que dentro de nós ressaia sentimentos bons, sentimentos de paz, sentimentos de alegria, que possamos, ó Deus, cultivar em nosso jardim somente sementes boas. Consagramos e entregamos ao Senhor esses sentimentos, porque sabemos que no Senhor podemos crer em todas as coisas. Fica conosco, Deus, é assim que nós oramos, em Teu nome. Amém. Um prazer trabalhar com vocês. Quero ter a oportunidade depois de um dia conhecê-los presencialmente e que a paz do Senhor esteja com vocês nesta manhã de domingo. Um grande beijo e nos encontraremos com boas emoções. Um grande beijo. Tchau, tchau.